Foram vários outonos e invernos, frios, tempestades, enxurradas de lutas, chuvas de pedra e potestades. Tudo bem? Espero que você esteja tendo um ótimo tempo conosco aqui, seja assistindo nossos vídeos, ouvindo podcast. A nossa esperança é que isso seja uma ótima ferramenta para trazer valor para a sua vida, para que você seja edificado. E se você quiser algum dia visitar-nos e conhecer o nosso trabalho, fique à vontade. Nós estamos aqui em Volta Redonda, sempre aos domingos, às 10 horas da manhã ou às 7h30 da noite. Vai ser um prazer te receber. No mais, fique conosco, aproveite o conteúdo e Deus te abençoe. Mundo sino cauteado, levanto até em notas menores da melodia vida. Hoje eu quero falar com vocês muito rápido sobre um segredo. Eu quero te contar um segredo. E talvez você já tenha ouvido, se você já participou de alguma igreja ou já foi em alguma igreja, você já tenha ouvido alguma pregação com um título parecido com esse. Mas eu quero te dar o segredo de ter uma vida plena. E não é uma pregação motivacional. O que eu vou fazer aqui não é te motivar. Mas eu quero te dar um segredo, algo que eu aprendi. Não sei se você já aprendeu. Como viver uma vida plena. Aquela vida sem preocupação. Aquela vida... Você não precisa de dinheiro para viver essa vida. Você não precisa de muitas coisas materiais para viver essa vida. Eu vou te dar o segredo e na hora que você aprender, talvez seja difícil de fazer. Mas é um segredo que está bem guardado na Bíblia. E eu tenho certeza que vai te abençoar. O nome desse segredo é um nome estranho. O nome desse segredo é Kenosis. Kenosis. Se você é bom de gravar as coisas, você precisa gravar essa palavra. Kenosis. Se você tiver dificuldade de gravar essa palavra, Kenosis, que é uma palavra grega, você lembra daquela vez que você fizer um transporte, quando você fez mudança, e aí você botou aquele monte de coisa naquela caminhonete velha, e aí veio um cara e deu vários nós, aí você olhou para os nós e falou assim, Kenosis. Entendeu? Você vai lembrar, com essa figura você vai lembrar, Kenosis. É uma palavra grega que significa se esvaziar. Esse é o segredo da gente viver uma vida plena, sem reclamação, sem ter do que reclamar. E eu queria fazer uma ilustração. Eu tenho certeza que na hora que eu fizer essa ilustração, você vai entender o que eu estou querendo dizer. É mais ou menos assim que a maioria dos crentes vivem. Quem aqui é crente? Levanta a mão só para ter uma ideia de que eu estou falando. Se você não é crente, não precisa ter vergonha. Você é bem-vindo no nosso meio. Você não precisa crer na mesma coisa que a gente crê para participar da mesma família que a gente participa. Mas se você é crente, você já deve ter visto essa ilustração aqui várias vezes. Então, tenha paciência comigo que eu trouxe vários utensílios ali. Eu vou colocar eles aqui na frente para você entender o que eu estou falando. Isso aqui tem tudo para dar errado. Eu trouxe isso daqui de casa, tem tudo para dar errado. São itens frágeis. Eu trouxe isso daqui porque eu já sei que eu vou derramar as coisas, então é para a gente derramar ali dentro. Vai não, você quer ver a desgraça do outro, né? Eu sei como é que você é. Eu conheço seu coração, meu querido. Olha só. Quando eu coloquei isso daqui, quem já viu ilustração de YouTube já sabe que já está imaginando que acha que eu sabe o que eu vou fazer. Certo ou não? Tá todo mundo pensando assim, esse cara vai pingar um negocinho ali, vai sumir. É ou não é? Vocês não estão pensando que eu vou pingar aqui e vai sumir? Não vou fazer isso. Entendeu? Eu também não vou fazer mágica, não fique preocupado. Todo mundo está conseguindo ver isso daqui? Dá para ver daí? Não? Se você não conseguir ver, depois você acompanha lá no YouTube. Tem nosso vídeo lá, o Ítalo vai focar aqui. E vai ficar... Truque de câmera, traz para mim aqui. Olha só, isso daqui é a maneira como a maioria de nós fomos ensinados que a gente vive. É a maioria das pessoas, crente ou não, aprendeu que a vida é assim. Que nós somos um recipiente vazio e que o que você encher é o que você vai se tornar. A história do copo meio cheio e meio vazio. Quem já ouviu essa história aqui? Né? História do copo meio cheio e meio vazio. A maioria das pessoas aprendeu que a gente é isso daqui. E aí, a gente tem duas realidades na vida. As coisas boas e as coisas ruins. Vermelho, dei mole, né? O vermelho podia ser o sangue de Jesus que cobre a gente. Ia ficar bem crente essa pregação. Não pensei nisso, podia ser um negócio marrom aqui. Mas, enfim, o vermelho é ruim hoje, tá, gente? E esse aqui é o bom. E aí a gente pensa o seguinte, a gente tem escolha. Então, se eu colocar coisa boa, minha vida vai ficar boa. Se eu colocar coisa ruim, minha vida vai ficar ruim. E a gente foi ensinado que na vida a gente tem a quantidade de coisas boas e coisas ruins é igual. E como o copo é vazio, você fala assim, vou encher um pouquinho de coisa boa, né? Ganhou um emprego novo, né? Emprego novo, salário alto, aí, coisa boa. Graças a Deus, o Serginho tá doido atrás do emprego. Aí o irmão que gritou aleluia lá atrás, arrumei uma namorada, mas a namorada era um saco. Aí, né? Coisa ruim. Aí já poluiu a vida do cara. Aí ele, rapaz, acabei com aquela namorada, arrumei outra, agora eu vou casar. Aí muita bênção.
Aí passa a lua de mel, descobre que não é isso tudo de bênção, aí vai, né? Mais um cadinho. E aí, a vida vai ficando assim, ó. A vida vai ficando assim meio misturada. Não é nem tão ruim e nem tão boa. Certo? Aí tem crente que aprendeu a justificar. Fala igual o Paulo, eu aprendi a viver na abundância, eu aprendi a viver na pobreza. Eu aprendi a ficar tranquilo. A gente aprende a se conformar com as coisas ruins. Não que isso seja errado, isso é até bíblico. Mas a gente aprende a se conformar com a vida mediana, a vida medíocre. Medíocre não no sentido de ruim, mas tá no meio, tá igual todo mundo. Tá dando para entender? É isso daqui. Só que tem gente que é negativa, né? Eu vou dispensar isso daqui no inferno aqui, ó. Aqui é o inferno. Só coisa ruim. Né? Tem gente que acha que veio vazio, só que é uma pessoa tão negativa que a comparação dele é o seguinte: coisas ruins, coisas boas. Bem diferente. Aí ele tenta aproveitar ao máximo as coisas boas, o que é bom, né? Quando tem um negócio bom acontecendo contigo, você vem aqui e você fala, opa, é engraçado que o nome, isso aqui é um negocinho de eucalipto, mas aqui está escrito assim, ó, o bom. Profético. Na hora que eu vi aqui, eu falei, rapaz, isso aqui é profético. Então a pessoa vem e fala assim, ó, vou aproveitar esse momento agora. Agora de noite eu estava trocando uma ideia com um amigo meu, ele falou assim, quando meu filho está comigo, eu tento aproveitar ao máximo. Fantástico, tem que aproveitar mesmo. Mas é um pedacinho só. Mas a pessoa é tão negativa, né, que não é o caso desse meu amigo, esse meu amigo é até bem positivo. A pessoa é tão negativa que o pouquinho que ele viveu, tá dando para entender até agora não? Tá bem? O pouquinho que ele viveu não é nada comparado com um chefe chato, a CSN, o pó da CSN em casa para limpar. Minha mulher fala isso o tempo todo. Tudo isso. A mulher que reclama do pó da CSN. Minha mulher é uma benção, eu amo ela. E aí a vida fica assim, ó. Aí o cara é tão negativo que ele fala assim, rapaz, Deus não gosta de mim não, porque às vezes ele nem derrama. Deus faz só assim, ó, só um cheirinho. Cheirinho de coisa boa, mas passou. Não fica na vida do cara, não pega, não impregna o negócio de jeito nenhum. E a maioria dos crentes vivem assim. Na verdade, se a gente for parar para pensar, eu vou tirar isso daqui, ó. Na verdade, a vida é mais ou menos assim, ó. Agora eu vou te dar a vida real. A vida é mais ou menos assim. Você achou que eu ia te motivar, né? Falar, pô, a vida tem muita coisa boa e tal. E tem. Se você parar para reparar o ar que você respira. Mas a vida é mais ou menos assim. Na sua vida, você vai ter muito mais momentos ruins do que bons. Se eu falasse para você que é o contrário, é mentira. O próprio Jesus Cristo falou isso para a gente. Ele falou, ó, vocês cuidado, porque na vida vocês vão ter aflições. Em momento nenhum Jesus promete coisa boa. Quando ele conversa com os discípulos deles, ele chega a falar o seguinte, se eu fui crucificado, o que faz vocês pensarem que vocês vão viver tranquilo? Essa foi a proposta de Jesus. E aí, por mais que a gente tente encher com coisa boa, por mais que a gente tente encher com coisa boa, a gente nunca vai ganhar, porque o crente fala que é o inimigo, né? A vida em si é assim, ó. Aí você pega mais cara, você pode ter um ano fantástico, olha só quanta coisa boa. Nossa, vai transbordar. Mas transborda e continua ruim. E é por isso aqui, porque as pessoas não entenderam isso daqui, que a gente vive o século das doenças psicossomáticas. Depressão. Nossa, mas eu tive um ano tão bom, mas eu continuo me sentindo mal. Por quê? Por quê? É porque está cheio. A vida é feita disso daqui. E a gente precisa aprender a viver não uma vida equilibrada, mas uma vida de cabeça para baixo. Tem gente, não acabei ainda não, tem gente que faz assim, ó. Continua achando que a gente vem vazio. Aí tem gente que fala assim, não, eu aprendi com o mestre da meditação e do Zen, que se eu ficar 2 horas por dia quieto, eu consigo equilibrar as coisas na minha vida. Aí o que acontece? Ela faz um jogo. Ela joga assim, ó, um pouco aqui, faz bagunça. E um pouco aqui. Aí ela, olha só, tá quase transparente. Sabe o que ela escuta? Ela escuta dizer
que se você, com seus esforços, lutar, se você trabalhar, se você ganhar bastante dinheiro, se você, com seus esforços, aprender a meditar, meditar é muito bom, eu faço meditação também. Se você fizer yoga, aprender a ficar elástico e tal, se você fizer todas essas coisas, aí você vai fazer uma guerra, e a guerra vai fazendo assim, ó, bum. Aí o que ninguém percebe é que com os nossos próprios esforços, a gente fica até bonzinho. Só que a bagunça que gera em volta, tá dando para perceber a bagunça? Quem reparou aqui na hora que eu estava fazendo, nossa, tá fazendo uma bagunça danada. Quando a gente tenta com os nossos próprios esforços, vai chegar um ponto que você vai ficar até bonzinho, mas a bagunça que gera em torno da sua vida, com as pessoas que estão tentando te ajudar e não entendem a fase que você está passando, fica assim, ó, tudo manchado. E aí você nunca consegue resolver. Não tem como misturar. Tem gente que acha que se eu fizer isso aqui, olha só, tá cheio, e se eu transbordar, uma hora vai ficar puro. Mas aí vem o caminhão, me atropela, morri. Aí fui para a glória, né? Graças a Deus, confessei Jesus, fui para a glória. Mas minha vida continuou uma caca, a vida inteira. Viveu uma vida ruim. Por quê? Porque eu tentei transbordar de coisas boas. Qual que é o segredo disso tudo? Não adianta você tentar misturar coisas boas com coisas ruins. Não adianta você tentar equilibrar a sua vida. Por quê? O princípio que a gente tem que entender é que a gente não vem vazio. Não tem nada a ver com essa ilustração do mal e nem do bem. O princípio que a gente tem que entender é que a gente não vem vazio na vida. As pessoas acham que a gente vem assim, pode encher do que a gente quiser. Aí talvez você está pensando aí, então a gente vem cheio de coisa boa. Pior que não. A gente vem assim, ó. A gente vem ao mundo assim. Cheio de coisa ruim dentro. Ah, não é possível. Não é possível. Não, a gente vem ao mundo assim. Você quer uma prova? Eu não preciso nem recitar versículo bíblico para você. Pega o seu filho de 2 anos e na hora que ele quebrar o jarro da cozinha, bater na televisão, trincar as coisas, você vai se ver tentando ensinar para ele a ser bom, a ser educado. Ninguém precisa ensinar ninguém a ser mal educado. É natural. Ninguém precisa ensinar ninguém a ser grosso. A gente precisa ensinar boas maneiras. Por quê? Porque a gente vem contaminado. Isso aqui é o que Paulo fala, que não tem ninguém bom, não tem ninguém justo. É assim que a gente vem. Qual que é o segredo para a gente viver uma vida plena? O segredo está aqui agora. Não é misturar, não é buscar coisa boa. Tudo isso é muito bom. Mas o segredo é isso aqui, ó. Depois que eu tenho entendimento, eu me esvazio. Bem vazio. Sem deixar nenhuma gota, que é para não contaminar. E aí, depois de vazio, a gente enche com Jesus. Ouvi até um aleluia ali, viu? A gente enche com Jesus. O que é isso aqui? Isso aqui é a fórmula. Talvez você está olhando e fala assim, nossa, eu vim aqui à noite para aprender isso aí. Mas isso aí é muito básico. Isso aqui é a fórmula. Se você aprender a se esvaziar, e provavelmente, eu não estou falando aqui de salvação, porque se você chegar na atitude de se esvaziar das suas vontades, é porque Deus já está fazendo alguma coisa contigo. Se você aprender a se esvaziar dos seus desejos, das suas vontades, Cristo enche com o resto. Isso daqui é a fórmula. De onde você tirou isso, Pedro? Aí se você tiver Bíblia, como eu perguntei aqui, a maioria de vocês é crente, se você tiver Bíblia, abre sua Bíblia aí, em Filipenses, capítulo 2. É onde nós vamos ler hoje. Filipenses, capítulo 2, e eu vou caminhar até aqui enquanto você abre sua Bíblia, orando para isso aqui não cair, para não fazer feio. Boa, Serginho. Opa, minha mão ficou até melada com esse negócio aí. Ficou melada com o pecado, essas coisas ruins. Filipenses, capítulo 2. Abre aí sua Bíblia. Filipenses, capítulo 2. Nós vamos ler alguns versículos. Pode ser do versículo 1. Filipenses, capítulo 2, versículo 1. Se você não tiver Bíblia, não tem problema, é uma leitura bem fácil. Isso daqui é Paulo, o cara que escreveu a maioria do Novo Testamento, escrevendo para uma igreja inteira. Ele pegou uma igreja igual a nossa e falou assim, vocês aí em Volta Redonda, presta atenção no que eu vou falar para vocês. E aí ele faz uma introdução, fala que ama eles, e aí no capítulo 2 ele dá a fórmula. Isso aqui que eu falei, com outras palavras. E aí eu vou explorar um pouquinho isso daqui, e depois a gente fecha com uma pequena analogia. Ele fala assim, se
por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, ele falando, já me esvaziei, Cristo encheu, e se eu estou em Cristo, se eu tiver alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o quê? O mesmo pensamento. Grava essa palavra aí. Essa palavra aí é uma palavra grega chamada phroneo. Grava ela aí. Tendo o mesmo pensamento. É a mesma coisa que atitude. Está lá embaixo também. Tendo o mesmo pensamento, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Ou uma só maneira de pensar. É a mesma palavra. No texto que Paulo escreveu está escrito a mesma coisa. Uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas, humildemente, considerem os outros superiores a si mesmos. E cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Vou parar por aqui e aí a gente continua já já. Olha só que interessante. Paulo diz o seguinte: se tiver alguma coisa boa que está dentro da gente, se tiver alguma compaixão, se tiver alguma coisa que Jesus depositou na gente, completem a minha alegria, Paulo falando para a igreja, tendo o mesmo pensamento, a mesma maneira de pensar, o mesmo raciocínio, a mesma ideologia, vivam da mesma maneira, tenham o mesmo amor, agape, né? Deus amou o mundo, tem o mesmo amor, todo mundo ama igual, tenham a mesma atitude, que é a mesma palavra do pensamento, pensem da mesma forma que Cristo pensou. E não se considerem superiores aos outros, mas humildemente considerem os outros melhores ou maiores que vocês mesmos. E não cuidem só dos interesses próprios, mas cuidem também dos interesses dos outros. O que ele quer dizer aqui? A primeira coisa que a gente pode aprender hoje, a chave da vida plena, para você aprender a se esvaziar, igual Jesus se esvaziou, que a gente vai ler aqui. O que a gente pode aprender aqui? Que o oposto do egoísmo, o oposto do só eu, não é o altruísmo, não é caridade. O oposto do egoísmo é humildade. O oposto do egoísmo de pensar só em mim é humildade. Porque essa palavra humildade aqui também é uma palavra que a gente não percebe quando lê. Ela quer dizer inteligência humilhada. Ou seja, Paulo está dizendo o seguinte: se tiver alguma coisa boa dentro de vocês, se Deus colocou alguma coisa boa dentro de vocês, tenham esse mesmo pensamento e humilhem a própria inteligência de vocês, para que vocês tratem os outros melhor do que vocês. O que é uma inteligência humilhada? É você que acha que sabe mais do que o outro, baixar o seu nível para poder conversar com o outro. A gente tem uma mania no mundo intelectual que a gente vive, o que é bom também, os avanços que a gente tem, de quando a gente se encontra no meio onde as pessoas são menos intelectuais que nós, a gente tem a mania de querer ensinar para elas a força, de querer colocar a goela abaixo delas, aquilo que a gente já entendeu, aquilo que Deus revelou para nós, ao passo que aquela pessoa não consegue entender, e quando ela não consegue entender aquilo, a gente fica com raiva. Mas o objetivo de Paulo é: humilhem a sua própria inteligência, baixa a bola, para você poder conversar com as outras pessoas. Por quê? Você só vai conseguir tratar o outro melhor do que você quando você se considerar menos inteligente do que o outro. A maior prova de sabedoria é se considerar a pessoa mais estúpida do lugar onde você está. Essa é a maior prova de sabedoria. A maior prova de sabedoria não é sair falando para todo mundo. A maior prova de sabedoria, como disse o próprio Jesus, vocês têm 2 ouvidos e uma boca. A maior prova de sabedoria é ouvir. A maior prova de sabedoria é ser o último a falar. E quando você falar, como Pedro diz, o seu discurso tem que ser sempre temperado com sal. Sempre com misericórdia. Sempre pensando que aquela pessoa não tem o mesmo entendimento que você. Se a gente fizer isso, o mundo vai ser um lugar muito melhor. O oposto do egoísmo é a humildade. O oposto do egoísmo é a humildade. E aí ele continua, ainda em Filipenses 2, ele fala assim: seja a atitude de vocês, está aí de novo essa palavra, phroneo, seja a maneira de pensar de vocês, seja a atitude de vocês, a mesma de Cristo Jesus. Olha o padrão de Paulo, como é que é difícil ser cristão para Paulo. Paulo não está dizendo sejam bonzinhos, Paulo não está dizendo se encha de coisas boas, Paulo não está dizendo pratique determinadas atitudes, não. Ele está falando, vocês precisam mudar
a maneira que vocês pensam. E se você mudar a maneira que você pensa, você muda a maneira que você age. Presta bastante atenção que eu estou repetindo várias vezes a maneira que você pensa. No português a gente tem várias palavras descritas aqui, mas todas elas são a mesma palavra. Atitude, modo de pensar. Tenham vocês a mesma maneira de pensar que Jesus teve. Que embora sendo Deus, olha isso aqui que Jesus fez, o Ítalo falou isso aqui de manhã, e nós vamos repetir agora. Sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus, ser o mesmo que Deus, ter a mesma forma que Deus, ter as mesmas características que Deus, ele era eterno, soberano, misericordioso, onisciente, onipotente, onipresente, o Jesus que eu e você conhecemos, que algumas igrejas criaram molduras dele na cruz, que não é aquele que está na cruz, esse Jesus, ele era o mesmo que Deus, ele tinha todas as características. Ele era capaz de andar sobre as águas, ele era capaz de curar o doente, ele era capaz de fazer aquilo que ninguém conseguia fazer, ele era capaz de se teletransportar, ele era capaz de fazer o que ele era capaz de passar pelas paredes. Tem gente, quando eu falo isso, fala assim, esse cara é doido. Mas se você ler Atos, você vai ver que ele passa pela parede da sala que os caras estavam lá sentados. Ele tinha as mesmas características que Deus. E aí Paulo diz que, talvez quando ele teve essa revelação de Jesus, ele fala, ele que embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus algo que ele deveria se apegar, mas ele se esvaziou de si mesmo. Por isso que eu dei esse exemplo aqui mais cedo. Ele se esvaziou de si mesmo e vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Esse exercício que Jesus fez, a fórmula que eu falei para você, esse kenosis, esse se esvaziar, tem muita gente que vai ouvir isso e vai achar que eu estou falando da meditação da mente vazia. Não é isso. Mente vazia é a oficina do diabo. Não é isso que eu estou falando para você fazer. Aprender a se esvaziar é aprender a negar aquilo que você tem, que te torna superior a outras pessoas. Quando Jesus veio no momento certo e se tornou homem como nós, servo como nós, quando Jesus passou por isso, esse processo, que a Bíblia mostra uma palavra que chama kenosis, por isso que eu falei para vocês dessa brincadeira, quando ele fez isso, a atitude dele é de negar os atributos de Deus. Jesus nunca conseguiu deixar de ser Deus. Jesus nunca conseguiu parar de ser Deus. Ele nunca abdicou a divindade dele. Mas ele botou uma porta, uma cancela e falou assim, por esse período, por esse momento, nesse instante da história, eu vou colocar de lado as minhas características divinas e eu vou ser homem como eles, servo como eles, humano como eles. Nesse movimento de negar as características dele, ele se apresenta na forma. E aí ele usa, Jesus tinha a forma de Deus, as características de Deus, ele usa uma palavra que é a palavra da onde a gente tira morfose. A palavra grega de morfose, de forma. Só que quando ele fala que ele veio na forma de homem, aí na sua Bíblia que você está lendo, a palavra já não é morfose, a palavra é esquema, é da onde a gente tira o nosso esquema. Da onde a gente tira esquematização. Ou seja, Jesus foi meio que montado. É daí que a gente tira a história do nascimento de Jesus. Que Jesus não veio como um ser humano qualquer. Ele veio de um nascimento extraordinário. E ele foi meio que montado. E o termo teológico que a gente usa é que ele foi encarnado. E eu não estou falando de reencarnação, nada disso, nem quero entrar nesse assunto. Mas ele foi encarnado no útero da mãe dele. E aí quando ele nasce com a semelhança do homem, parecido com o homem, com as características de homem, ainda Deus, mas com uma cancela nessas características de Deus. É por isso que Jesus chora. É por isso que Jesus tem emoções. É por isso que Jesus sangra e é por isso que Jesus morre. Porque ele era Deus e ele era homem, ao mesmo tempo. Sem deixar de ser um e sem deixar de ser outro. E ele vem e se faz servo. Ele se torna na forma de um servo, para pagar por mim e por você. O poema de Paulo, quando ele escreve Filipenses 2, ele fala, ele se fez servo e sendo encontrado em forma humana, o esquema que eu falei para você, ele se humilhou, a inteligência humilhada de novo. Ele se humilhou e se humilhando a si mesmo, ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Segundo ponto, se o primeiro ponto é o oposto do egoísmo, é a humildade, o segundo ponto da mensagem de hoje é o seguinte, a consequência da humildade é obediência.
É um negócio também que a gente deixou de ensinar nas igrejas. A gente motiva muitas pessoas e esquece de falar de obediência. A consequência da mente humilhada, da inteligência humilhada, de alguém que entendeu como se esvaziar, abdicar temporariamente das características que te fazem superior à maioria das pessoas e se colocar no mesmo padrão delas, a consequência de humilhar a sua mente é obediência. E Jesus nos dá o exemplo que ele é obediente e obediente até a morte. Ele executou aquilo que precisava executar. E morte de cruz, a pior morte que poderia acontecer. E aí, se você tiver com a sua Bíblia aberta aí, olha aí o que acontece depois dele ter contrariado o egoísmo com humildade e seguido a humildade dele com obediência. O que acontece? Vou deixar você ler aí para você ficar surpreso. Por isso, Deus e lhe deu um nome que é acima de todos, e diante do nome de Jesus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é Senhor. Qual o segredo da vida plena? Por que aqui está explícito, por que Jesus foi exaltado? Lógico que Deus tinha um plano, lógico que Deus desde antes da criação do mundo já tinha pré-determinado essas coisas, lógico, mas a consequência desse pedaço, se a gente tivesse que tirar uma lição só disso daqui, é que Jesus percebeu que o contrário do egoísmo é humildade. E a consequência da humildade é a obediência. E por ter obedecido, Deus deu para ele um nome que é acima de todos os nomes. Deus o exaltou. É daí que a gente tira: os humilhados serão exaltados. Quer viver uma vida plena? Esteja pronto para ser humilhado. Quer viver uma vida feliz? Esteja pronto para não ter nada. Quer viver uma vida sem reclamação? Esteja pronto para agradecer o mínimo. Qual que é o problema? A gente parou de ensinar essas coisas. A gente parou de ensinar essas coisas porque a igreja virou um lugar onde as pessoas vão buscar só esperança, mas ninguém quer buscar a obediência. A gente parou de ensinar essas coisas porque quando a gente fala disso, é necessário que eu aprenda a me livrar daquilo que me agrada. Isso daí não é legal. Ninguém quer. Ninguém quer fazer o que é difícil. Todo mundo quer fazer o que é fácil. A gente deixou de ensinar conversão, as pessoas vão para a igreja e ninguém mais se converte. Parece que os pecadores, todos nós, a gente se converge, todo mundo junto, e aí a gente começa uma reunião onde ao invés de se converter, todo mundo se convergiu. Todo mundo se convergiu, e aí a gente canta as músicas, a gente escuta a palavra, mas nada muda, porque não tem conversão. A gente não ensinou para as pessoas o que é se converter. A igreja virou um lugar onde os problemas são isolados e não são tratados. Chega um problema de casamento, a gente isola o problema. Chega um problema de malcriação, a gente isola o problema. A gente aprendeu a isolar o problema ao invés de tratar o problema. A gente aprendeu que as reuniões são pontuais e não são orgânicas. A gente aprendeu que igreja é isso aqui, e não é lá na sua casa. A gente aprendeu que Jesus é um token da sorte, mas não é tudo na nossa vida. Essa é a igreja que a gente está vivendo. Eu não acredito que essa é a proposta que Jesus trouxe para nós. Eu acredito que a proposta que Jesus trouxe para nós é o contrário. A proposta que Jesus trouxe é sim, para que a gente se converta. Para que a gente chegue aqui sim, do jeito que a gente vem. Porque eu não estou falando aqui que você precisa se limpar todo para Deus te salvar. Porque Deus salva todo mundo todo sujo. Todos nós aqui estávamos errados. A maioria de nós não estávamos procurando Deus. Nessa manhã o Ítalo pregou aqui sobre o cara que encontrou um tesouro no meio do terreno. Ele tropeçou no tesouro. Ele não estava procurando. É bem provável que você não estivesse procurando Deus quando Deus te encontrou. Essa é a grande surpresa de Deus. Deus anda de trás para frente. Quando você acha que está fugindo dele, ele está te esperando na esquina. Essa é a grande surpresa. A gente precisa voltar ao tempo onde a gente aprende que conversão necessita de um esforço. Quem salva é Deus, pela graça, mas eu preciso de um esforço para me converter. Eu preciso de algumas coisas, eu preciso largar algumas coisas. Aí eu vim para a igreja, eu fumava 5 maços de cigarro por dia. Eu preciso entender que isso faz mal para mim e eu preciso parar. O que eu estou falando aqui é para o seu bem. Eu não estou falando que você tem que parar para ser salvo. Deus salva o cara que fuma e o cara que não fuma, o cara que bebe e o cara que não bebe. Deus salva o drogado e o sano. Deus salva o louco. Deus salva o cara que não entende. Deus salva o esquizofrênico. Deus salva quem Ele quiser. Tudo isso é bíblico. Mas a nossa parte é se esvaziar.
A gente precisa aprender a se esvaziar. Eu vim para a igreja, eu sou viciado em pornografia. Eu preciso cancelar meu DVD. Eu vim para a igreja, eu acesso coisas no meu computador. Eu preciso jogar fora o computador. Ah, mas custou muito caro. A salvação também. Aquilo que Jesus pagou na cruz por nós também custou caro. Eu preciso me converter. Ah, eu tenho mania e eu falo mentira. Eu preciso parar de falar mentira. Eu roubo. Eu preciso parar de roubar. Para quê? Para ser salvo? Não. Porque você foi salvo, você se converte. A conversão vem depois da salvação. Essa é uma novidade para a maioria das pessoas. A conversão vem depois da salvação. Deus olha para você e fala assim, eu resolvi ter misericórdia dessa pessoa. Ele vai lá e salva. E aí Deus começa a mexer aqui dentro. Aí você joga fora as coisas, não pelo mérito seu, e aí você percebe que se converteu. É por isso que não faz sentido quando alguém fala assim, quem que quer aceitar Jesus? Porque você não sabe o que você quer aceitar. Sua mente está transtornada. A transformação começa na mente. É por isso que nesse versículo eu li aqui, que ele fala, tenham a mesma atitude, phroneo, maneira de pensar. Se você é crente há muito tempo, você vai lembrar de Romanos capítulo 12, versículo 2. Não sejam conformados com as coisas desse mundo, mas sejam transformados pela renovação da nossa mente. Qual que é essa palavra que todo mundo sabe? É a metanoia. Vou falar um negócio para você que eu aprendi essa semana para a gente fechar. Toda metanoia, eu não sou psicólogo não, mas eu aprendi com uma psicóloga aqui na nossa igreja. Toda metanoia, o que é a metanoia? Você sabe o que é metanoia? É o quê? Mudança de pensamento. Ou seja, eu pensava que assistir pornografia era certo. E aí mudou a chave. Agora é errado. Me faz mal. Aí eu paro. Eu pensava que sexo antes do casamento era certo. Aí mudou a chave. Errado. Aí eu paro. Ah, mas eu estou namorando já há 3 anos. Legal. Ah, eu só posso fazer sexo depois de casar? Primeiro você precisa entender o que é casamento. E aí depois você vai fazer as perguntas mais difíceis. Precisa mudar na mente. Ah, mas a gente já vai casar. Então, se já vai casar, espera, pô. Certo ou não? Ah, eu já vou casar mesmo, então espera. É muito mais legal. Guarde-se para o seu marido. Guarde-se para sua esposa. Ah, mas você é muito careta. Claro, nós somos chamados para ser diferente. Ninguém consegue converter ninguém se ser igual. Já parou para pensar? Ah, nós dois estamos cheirando cocaína. Eu viro para você, você precisa aceitar, você precisa converter Jesus. Para quê? Nós estamos tudo igual. Não faz diferença. Você não tem nada que eu não tenho? Nós temos a mesma coisa? Não faz diferença. Então, a metanoia, mudança de mente, conversão, toda metanoia. Agora você vai sair daqui com meio diploma de psicologia só nisso aqui, ó. Freud e os caras, tudo é o resumo disso aqui. Toda metanoia começa com uma paranoia. Se metanoia é mudança de mente, o que é paranoia? É uma mente paralela. A metanoia é uma mudança. A paranoia é uma mente paralela. Toda metanoia começa com uma paranoia. Vou te dar um exemplo de uma paranoia ruim, que vira uma metanoia. O jovem, 13, 14, está na escola, ele é crente, cresceu na igreja. Aí ele faz uns amigos, e os amigos falam para ele, experimenta a cervejinha aqui, experimenta a cervejinha aqui. Aí ele começa na paranoia. Pô, mas os caras são maneiros, hein? Pô, os caras pegam as meninas. Pô, essa galera aqui é diferente. Universo paralelo. Uma paranoia. Aí o que ele faz? Eu vou experimentar dessa paranoia. E aí, quanto mais tempo você passa na paranoia, mais perto você chega da metanoia. Aí agora, aquilo lá já não vale mais para mim. Aquilo lá já não presta mais. Agora essa daqui que é a realidade. Como é que funciona com Jesus? Alguém vira para você e fala assim, a vida com Jesus é muito melhor. A vida com Jesus não é melhor porque você vai ganhar tudo, é melhor porque você já tem tudo que você precisa. E aí a vida com Jesus te preenche, a vida com Jesus dá propósito. Aí o cara fala assim, pô, mas esse cara é diferente, mano. Esse cara não tem um fandangos na casa dele, o cara tá feliz. O que tem com esse cara? Aí ele começa, vamos ver um jogo de futebol junto, aí ele vai. Aí o Flamengo perde, o cara xinga pra caramba e o cara tá aqui, perdeu, mas amanhã ganha. Como é que pode torcedor do Flamengo não xingar? Não existe isso. Torcedor do Flamengo perdeu, não xingou, não existe. Aí o cara vê, esse cara é diferente. Aí quando ele pergunta, o que você tem de diferente? É sinal que ele já está aqui com quase 2 pés na paranoia. Aí você fala para ele, o que eu tenho de diferente está acessível para todo mundo, meu querido. É Jesus. E aí o cara fala assim, eu quero isso daí. Acabou. Converteu. É ali, a conversão é ali. Qual que é o problema? As nossas igrejas, a maioria das igrejas, estão pregando só paranoia, mas não estão oferecendo a metanoia. Vem aqui domingo que você vai ter uma experiência fantástica. Vem aqui no culto, vai ser legal.
Vamos participar do culto dos jovens, vai ser legal. E a verdade é que culto de jovem, culto de velho, culto de mulher e culto de homem é tudo culto. Não faz a menor diferença fazer culto diferente. Todo culto é culto. Culto na sua casa é culto. Culto na rua é culto. Culto na igreja é culto. Tudo é culto. A sua vida é um culto. O versículo de Romanos 12 que a gente leu, num versículo anterior, Paulo fala que nós deveremos oferecer a nossa vida como sacrifício agradável, porque esse é o nosso... Pô, vocês são tudo crente, gente. Esse é o nosso culto racional. Tudo é culto. Tudo é culto. Quando entra nessa metanoia, aí, meu querido, aí quando a gente vai para a igreja, a gente já vai para a igreja pulando já. Por quê? Porque tem gente que está vindo só para paranoia. E quando ele chega na paranoia, eu e você somos a chave que vira de paranoia para metanoia. Deu para entender? Todo mundo entendeu? A gente precisa ver metanoia, conversão. A gente precisa parar de convergir as pessoas para um caminho e converter todo mundo para outro caminho. Só assim a gente vai pregar o evangelho de verdade. Com Jesus não tem meio termo. Com Jesus não tem meio termo. Seria muito legal se eu tivesse uma musiquinha para comover vocês e fazer um negócio. Com Jesus não tem meio termo. Com Jesus ou é 8 ou é 80. Jesus fala nas pregações de Jesus e nas pregações dos apóstolos, eles falam, na maioria deles, o ponto principal é quando eles gritam para a multidão, se arrependam. E arrependimento, para nós, pode ser uma expressão muito ruim, porque as pessoas falam assim, mas o cara fica falando de arrependimento o tempo todo e tal. Arrependimento é ruim, não. A expressão é a mesma, metanoia. Mudem, acorda, muda a mente. Quando isso acontece, quando os discípulos pregam assim, quando Jesus oferece a mudança de mente, quando essas coisas acontecem, aí vira a chave, é 8 ou 80, não tem meio termo. A gente precisa decidir a se converter. Ou a gente se converte, ou a gente aproveita a vida, porque não faz sentido viver no meio. Ou me converto e me entrego por inteiro para Jesus, ou eu paro com a brincadeira. Não vale a pena seguir Jesus só com um pé. Não vale a pena seguir Jesus pela metade. Ele não quer ninguém pela metade. Jesus não te quer pela metade. Jesus é egoísta. Ele não divide a glória dele com ninguém. Literalmente, ele não divide com ninguém. Ou é ele, ou é ninguém. Nossa, você falou um negócio muito forte agora, Jesus é egoísta. É, porque ele pode. Ele é o que existe. Ele é o que é. Ele pode. Eu sou. Quando ele chega para os caras, fala, mas quem é? Sou eu. Ele não precisa nem se apresentar. E ele não divide a glória dele com ninguém. Sua vida dividida não é vida com Cristo. Ou é com Cristo, ou é sem Cristo. Não tem meio termo. Eu espero que hoje, quando você levar essa mensagem para sua casa, você vá para casa constrangido. Conversar com seus familiares e resolva viver uma vida convertida, de fato. Para quando as pessoas olharem para você e falarem assim, esse cara é diferente, esse cara é sal, esse cara é luz, eu quero que esse cara tenha, eu quero que essa menina tenha, eu quero que ela tenha, eu quero que ele tenha. Só assim a gente vai conseguir ser a igreja que Jesus deixou para a gente ser. Só assim. Amém? Todo mundo de acordo? Todo mundo convertido? Se tiver alguém aqui no nosso meio que não é convertido, ele vai se converter no feijão agora. Porque a gente não converte no convite. Uma dica para você. Ninguém se converte por um convite. A gente se converte no convívio. As pessoas percebem Cristo é na sua vida, não é na sua fala. Você pode pregar o melhor que for. Prega pra caramba. O Ítalo hoje pregou aqui de manhã, arrebentou. Provavelmente vai me substituir, eu vou embora. Ele vai assumir a igreja. Arrebentou. Mas as pessoas não estão preocupadas com a qualidade da pregação dele. Estão preocupadas com a coerência da vida dele. As pessoas que te rodeiam, elas não estão preocupadas com a sua eloquência. Elas estão preocupadas com o seu testemunho. É o seu testemunho que vai mostrar para elas quem Jesus é. Amém?